E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Psicast. Hoje estamos aqui com o Felipe Gomes, da Psicologia Forense. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Francisco. Se apresenta aí de uma forma geral para a galera, fala dos seus projetos. Eu vi ali no Instagram que você cria muito conteúdo para o público também. Bom, Francisco, primeiramente agradeço o convite, e a todos que estão aqui também participando. É uma oportunidade para mim também muito grande de estar podendo apresentar um pouquinho, não só do meu trabalho, mas de também passar informações sobre essa área aí para os futuros psicólogos ou colegas que já atuam. Com certeza, eu que agradeço. Bacana. Bom, então vamos lá. Vou contar aqui rapidinho e caso depois alguém tenha alguma dúvida, a gente pode responder os comentários em outra oportunidade. Mas eu sou daqui de Ribeirão Preto, né, do interior de São Paulo, e sempre quis fazer psicologia, né, assim, era algo que eu tinha uma certeza muito grande da minha formação, e fiz minha formação toda na cidade de Campinas. Eu, no início da minha formação, eu inclusive não conhecia essa área, eu nem imaginaria que eu poderia acabar indo para essa área. Porém, logo no último ano de faculdade, embora eu tinha dedicado mais, concentrado o meu estudo para outras questões da psicologia, eu acabei tomando contato com um trabalho muito específico de uma professora que atuava como perícias, assistências técnicas, e aquilo me chamou a atenção na época, mas ainda não tinha despertado todo o meu interesse, né? Só mais para frente, assim, por conta ali de mercado de trabalho, de estar experimentando as possibilidades naquele início de profissão, que eu despertei também para essa questão de trabalhar com a psicologia jurídica como mais uma possibilidade de trabalho, né? E aí que foi aí que eu fui buscar me capacitar, entender um pouquinho melhor como que funcionava esse trabalho. E no meu caso especificamente, eu acabei também abrindo um leque de atuação com perícias psicológicas, judiciais e também assistências técnicas, né? Consultorias em processos judiciais, avaliações psicológicas independentes, e acabei abrindo esse leque também de serviços. E aí comecei a atuar como perito, e aí são 12 anos de atuação, né, dentro dessa área já, né, hoje no mercado de trabalho, né, e desde esse início aí buscando sempre capacitar supervisões, para eu ir aprimorando ali e junto com esse conhecimento prático, né, foi assim que eu fui desenvolvendo essa área. E aí fui vendo também uma possibilidade, né, abriu todo um horizonte assim para mim, de possibilidades de atuar com a psicologia, né, e também dessa forma de trabalho, né, com perícias, com as assistências técnicas, me levou também a ser uma das minhas principais atividades. Também essa área me proporcionou muita coisa, como, por exemplo, poder levar também esse conhecimento para outros alunos, através de palestras, de cursos, né, de aulas, como professor convidado. Você falou da questão da produção de conteúdos, né, atualmente também com produção de conteúdos dentro dessa área, com esse interesse de divulgar mesmo, para quem ainda não conhece ou não tem tanto essa oportunidade. Então, essa acabou sendo, entre outras coisas, né, acabou sendo aí uma das minhas principais formas de atuar dentro da psicologia, né? Então, um resumo aí de tudo para não cansar vocês. Entendi, bacana demais, cara. Lembrando que eu vou estar deixando o Instagram dele aqui na primeira
primeiro link aqui na descrição do vídeo, Instagram do Felipe, para quem quiser conferir, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para ele também lá. E uma dúvida que até eu mesmo tenho, particularmente, acredito que algumas pessoas que vão estar escutando a gente pode ter também. Tem muita diferença entre a psicologia forense, jurídica, criminal? É a mesma coisa? Como é que funciona essa separação, assim? Uhum. Então, Francisco, eu vou falar, né? Até fiz questão de frisar bem a minha questão de trabalhar com perícias e assistências técnicas, né? Porque eu imaginei essa pergunta e é Uhum. importante mesmo a gente diferenciar um pouco. Até mesmo, muitas vezes no início, o profissional pode não ter o esclarecimento, o entendimento muito da área, né? E veja que eu mostrei para vocês uma forma muito específica da atuação do psicólogo no contexto jurídico, né, que é o trabalho dentro dos tribunais. Então, dentro das demandas judiciais, ele vai atuar como perito, e o perito é aquele profissional que vai fazer uma avaliação psicológica, um exame e oferecer uma resposta para aquelas questões do judiciário, né? Então, uma forma de atuação que existe é esse aonde está a maior parte da demanda para esse profissional. Muitas vezes o profissional ele não conhece a área ou não conhece essas diferenças e aí ele não consegue nem visualizar onde está essas demandas. Então, a maior parte da demanda do trabalho do psicólogo vai ser, né, com questões ligadas a perícias, se for no contexto ali dos tribunais, ou extrajudicial, quando ele é contratado, né, por uma parte interessada, como perito da parte, né, por um escritório de advocacia. Então, é nesse contexto que vai se concentrar as maiores demandas de trabalho do psicólogo, né? Basicamente, ele vai fazer avaliações para esse contexto forense, oferecer avaliações, laudos, fazer pareceres, que, óbvio, exige uma complexidade muito grande, né? Então, é nesse contexto que se concentra a maior parte das demandas para esse profissional. E a psicologia forense, né, para esclarecer, né, acho que isso é importante, ela pode Aham. ser entendida como um sinônimo da psicologia jurídica, né? Alguns autores entendem assim, eu concordo com esse entendimento, aonde existe um contexto, né, de inserção em vários assuntos, por exemplo, que estão ligados à justiça, à criminalidade, à violência, à avaliação da personalidade nesse contexto. Aí são os tópicos que, né, a psicologia forense, como uma sub-área da psicologia, ela vai ser capaz de explicar todos esses fenômenos. E aí, só para diferenciar uma coisa muito importante, que muita gente não sabe e outras conhecem, é que existe a figura do perito judicial, né, que é essa que eu apresentei para vocês. Então, dentro de um processo, pode ser chamado um profissional de fora, né, ou um profissional oficial do tribunal, ou um profissional para ser o perito daquele caso. Essa é a perícia judicial, que ela é diferente, por exemplo, do trabalho do perito criminal, que é o perito de local de crime, de concurso público, que não é nem só o psicólogo, são muitas áreas desse profissional. No caso das nossas perícias, se tratam de perícias psicológicas, então elas vão ser feitas para a justiça, no contexto judicial, e pode sim envolver também o contexto criminal, quando se trata de assuntos ligados à criminalidade. Porém, ele vai trabalhar com avaliações psicológicas para a justiça. Entendi. Só Bacana um demais, cara. parênteses. Muito bem Aí, explicado. podendo dizer Sim, que pode falar. é uma área ampla e pode se encontrar outras inserções do psicólogo. Também, como é uma área que está crescendo, é possível que cada vez mais existam diversas inserções, né? Então, existem outros contextos que envolvem também outras instituições,
né, sistema penitenciário, os manicômios judiciais, né, enfim, outras inserções nesse campo. Aí eu falei do perito, né, dentro da área dos tribunais. Entendeu? Entendi. Como você citou aí o caso do perito criminal, tem até um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso e tal. Você que é da área, você acredita que. Porque normalmente, principalmente o pessoal que ainda não entrou na faculdade de psicologia e tal, eles assistem muitos filmes que envolvem psicólogos e tal, e o pessoal gosta muito de ver aqueles filmes que mostram os psicólogos atuando na área criminal, né? Por exemplo, do Hannibal, não sei se você já chegou a assistir e tal, que mostra um psicólogo ali da área criminal que me parece não ser tão realista com o cenário real. Eu tô certo disso? Você acha que tem um certo exagero nos filmes e séries? Como que é? Uhum. Não, a gente pode considerar essa questão, primeiro, que, obviamente, como se trata da ficção, essas séries elas têm já um recurso poético, uma licença, um espaço poético para tratar dessa realidade de uma forma, né, como o nome diz, de uma maneira ficcional. Então, ela tem essa Aham. liberdade. Então, muitas vezes, é óbvio, nós encontramos certos exageros, né? Ou uma maneira também ali midiática de passar um pouco do cotidiano daquele profissional, do contexto de atuação, né? Também. Agora, por isso que justamente muitas vezes a gente não analisa essas séries. Eu mesmo falo com os meus alunos, eu prefiro trazer um material, por exemplo, de casos da literatura, de casos práticos, né, que a gente acaba atendendo no nosso dia a dia, ou casos da nossa realidade. Então, a gente vai ter uma aproximação mais da realidade do trabalho desse profissional. Aí, eu acredito que é muito melhor nesse sentido para quem está buscando esse tipo de informação. E as séries, elas estão no nível de entretenimento, né, também, né, atingindo aí esse objetivo. E quer queira ou não, elas acabam também tendo uma influência no sentido de aumentar a divulgação, de expandir o interesse também por esses assuntos, que é um efeito, né, que esse efeito tem até um nome que chama efeito CSI, né, que é justamente a influência dessas séries no interesse das pessoas, fazendo com que se expande mais cada vez esse tipo de atuação, que ainda no Brasil é muito incipiente, né? Ainda precisa melhorar muito essa área. Entendi. É um lado bom, a parte da divulgação, como você mesmo disse, mas não dá para a gente levar isso como para um lado científico, né? Isso, exatamente. Se a gente for buscar, né, muitas vezes já teve até aluno que me perguntou: olha, dá para aprender só assistindo série? Só assistindo série, não. Se você tem um interesse científico, existem materiais melhores, né? Existem literaturas melhores, inclusive literaturas também, muitas vezes, até mesmo fazendo comparação com literaturas ruins, que não são dentro da área, que não é científica, que não é reconhecido. Então, é melhor que o aluno também busque esse tipo de informação, para ele se diferenciar do senso comum. Já o senso comum, ele pode também ter aquela compreensão midiática, limitada do assunto. Ele também não tem a obrigação de ter um entendimento profundo. É igual o pessoal que assiste Grey's Anatomy e já acha que está se formando para médico, né? Esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia nas mídias sociais, né? Então já vai se formando em todas as áreas assistindo séries. Tem até uma brincadeira aí, só fazendo um parênteses, se me permite, que teve Claro. um rapaz que colocou no currículo dele, inclusive, o tanto de horas que ele tinha gastado assistindo séries. O nível tá chegando a esse nível mesmo, viu? Tá perigoso. Por isso que a gente pode também buscar, né, informações
que vão também, quem é profissional da área deve esclarecer também a população. Gente, deixando bem claro aí que assistir Grey's Anatomy não conta como horas complementares, tá bom? E em relação a essa área da psicologia, como que você vê o mercado? Você acha que ainda tem muito espaço para a galera que tem interesse? Tá meio concorrido? Como é que tava? Como que você acha que tá? Essa é uma pergunta legal. O mercado ele é muito promissor dentro dessa área, justamente porque é um mercado que está em expansão, justamente também porque existe uma quantidade de demandas muito altas no judiciário também, e essas demandas elas já são reprimidas, né? Ou seja, já são demandas urgentes que estão no judiciário, que precisam ser desafogadas, digamos assim. Então já existe uma demanda e ainda falta profissional capacitado, qualificado no mercado, né? Então veja, todos esses ingredientes mostram que é muito promissora essa área. E ainda a remuneração também de um profissional dentro dessa área, ela pode ser maior do que comparado, por exemplo, em outras áreas. Então, é uma área muito promissora para o trabalho desse profissional. E mesmo que se tivesse muitos profissionais capacitados que não tem no mercado, também não seria um dificultador, visto que teria demanda aí no geral para todos os profissionais. Só aumentaria, né, também o fluxo, o interesse por essa área, o interesse pelas perícias, o interesse dos profissionais, né? Então, mesmo tendo muitos profissionais, só mostraria como a área seria bom para trabalhar, por exemplo. É até interessante você falar isso, porque alguns episódios para trás aí do nosso podcast que a gente conversou com o Nicolas da Brapsi, ele falou que tinha interesse na área de pesquisa, de psicologia, só que em relação ao mercado ainda faltava muito profissional capacitado na visão dele. E agora Exatamente. a gente falando de uma área bem diferente, assim, que é da psicologia forense, criminal e etc., você ainda me diz que ainda falta profissionais capacitados, né? Exatamente. E E eu vou te explicar o então, porquê isso pelo visto, está acontece. sendo de uma forma geral nessas áreas, né? Uhum. Não, na verdade, eu vou te explicar por que isso acontece. Eu tenho uma ideia que eu acredito que tem dois fatores que contribuem muito. O primeiro fator é que, como é uma área técnica, ela é técnica científica, então veja bem, é comum que geralmente esse tipo de aprendizado ele se dá fora da faculdade. Essas capacitações elas não são muito do ambiente acadêmico, ou seja, ou melhor dizendo, o ambiente acadêmico ainda, né, não é esse tipo de preocupação, porque muitas vezes o ambiente acadêmico está para formar o profissional para o mercado de trabalho tradicional, não o mercado técnico de perícias, ele não forma para esse mercado. O mercado também de pesquisa, né? Então, geralmente, o que eu estou querendo dizer é que esse profissional vai buscar através de cursos técnicos, porque é uma atuação técnica, e geralmente através de cursos de curta duração, né? Cursos pequenos, que vai colocando o profissional nesse mercado de trabalho. Então, isso é uma das coisas que faz com que seja um mercado pouco divulgado, no sentido de que os profissionais desconhecem que tem essa possibilidade, né? Então, acho que essa é uma das questões, uma das principais aí. E a segunda é talvez o desinteresse. Nem todos os profissionais querem lidar com essa área, a complexidade que envolve. Entendi. Eu acredito que o que muitos profissionais ainda não se tocaram ainda é que a faculdade é só o primeiro passo, né? Acho que muita gente ainda fica preso nessa parte de que se formar na faculdade, entre aspas, já está feito ali, podemos dizer assim, né? E É, atualmente a faculdade, eu acredito que seja algo básico.
Principalmente na psicologia, né? Inclusive, em todas as áreas da psicologia demanda muito esforço, muito estudo, é sempre essa prática combinada, né, de supervisão, prática supervisionada, né? Então, horas de prática, horas de formação. Então, eu vejo também o psicólogo é uma área muito complexa e o mercado também de trabalho do psicólogo, ele está cada vez mais se complexificando e apresentando profissionais que precisam corresponder a essa complexidade, né? Então, cada vez mais o profissional, seja não só na área jurídica ou em qualquer área, ele vai precisar também ter esse diferencial, né? Aprender através da prática, ter experiência, ter formação. Isso é uma coisa que ele constrói ao longo do tempo. É isso que eu também estou querendo dizer. É uma construção de uma carreira, de uma forma de trabalhar que vai gerando a autoridade do profissional. Então, outra coisa também é que muitas vezes eu vejo que os profissionais não estão dispostos, né, assim, a passar por esse processo. Ele não é um processo simples também. Depende de um esforço muito grande que o profissional precisa fazer ao longo da sua carreira inteira. Sim, entendo. Voltando à parte da psicologia criminal, pelo que eu sei, a maior demanda é de cargos públicos, é isso mesmo? Então, aí, dentro dessa área, eu trabalho assim com os meus alunos e nos cursos de capacitação. A maior parte da demanda dentro dessa área você vai encontrar nas assistências técnicas. Então, por isso que você pode aprender a trabalhar com esse tipo de caso, mas você vai ser contratado dentro da assistência técnica. Porque o que ocorre nas perícias é que você pode ser o perito através de um concurso público oficial do tribunal, ou como falta peritos, o quadro é pequeno, e é previsto no Código de Processo Civil e no Criminal, de ser nomeado o perito. Então, esse perito ele pode ser nomeado. O que ocorre é que na área criminal, em algumas regiões, né, os tribunais preferem ou só aceitam o perito oficial. Então, é o perito do quadro do tribunal. Mas pode acontecer em cidades em que não tenham e eles nomeiem um perito. Isso pode acontecer também. Mas então ele tem um campo menor. Porém, como assistente técnico, ele acaba não tendo essa limitação. E aí ele atua em casos criminais, sim. Né? Então, eu já atuo dentro da assistência técnica bastante em casos que envolvem questão crime e personalidade. Entendi. Eu tinha visto no seu Instagram exatamente um curso de perito, né? O curso é seu mesmo? Então, exatamente. Esses cursos que eu criei foram justamente com base nessa experiência e nos próprios cursos de capacitação que eu fiz. Eu vi que deu certo, eu comecei através de um curso, que foi o de perícia, me abriu essa possibilidade, e aí ao longo do tempo, conforme eu fui trazendo trabalhos, eu fui fazendo outros cursos. E os cursos que eu abri, né, e depois de um tempo eu fui vendo que eu também poderia levar isso como professor para outros alunos, levar essa capacitação, até porque eu fui vendo e se tornando, como eu falei para vocês, essa minha principal atividade. Então, o curso de perito, eu trabalho justamente, ele é um curso de curta duração, são 22 horas, e eu trabalho essas questões de capacitar o profissional para essa forma de trabalhar, um pouco como eu descrevi aqui, né? Desde onde ele vai trabalhar, que tipo de perícia ele faz, a metodologia de trabalho. Então, lá eu apresento essa forma. Aí eu tenho outros cursos também que o aluno ele vai aprimorando e abrindo o leque de atuação de perícias mais específicas, como, por exemplo, aí eu tenho o curso separado de assistência técnica, que aí eu mostro todas as possibilidades aonde ele pode trabalhar como assistente técnico, aí ele abre mais esse leque de atuação,
depois alguns cursos de perícias específicas. Entendi. É como você disse antes, né? Alguns cursos que às vezes é até um curso de curta duração e que pode te especializar, né? De uma forma bem grande. Nesse caso, o curso de capacitação, como ele é voltado para justamente aquilo que o profissional vai precisar dessa rotina, ele acaba colocando o profissional mais rápido do que, por exemplo, um curso de longa duração. E às Uhum. vezes o curso de longa duração, ele também é oferecido muitas vezes com um interesse acadêmico, de formar o aluno como pesquisador. Então a diferença é um pouco essa. Por exemplo, no curso de perito, ele vai se capacitar. Claro, ele pode ser que ele receba perícias que ele ainda não tenha experiência, que ele ainda não fez, mas ele já vai estar preparado para fazer esse tipo de trabalho. Então, dessa forma, ele vai se sentir mais seguro para começar esse trabalho. E aí, como eu falei para você, ao longo do tempo, esse profissional ele vai aprimorando, ele vai aprendendo melhor a trabalhar, ele vai fazendo supervisão, ele pode ter uma supervisão caso ele receba algum tipo de caso complexo que ele ainda não está acostumado, por exemplo. Entendi. Então é Então podemos dessa dizer que forma que ele se insere no mercado, é mais rápido. é isso que eu ia falar. Podemos dizer então que se um psicólogo que queira fazer seu curso, terminando ali seu curso de perito, por exemplo, ele já pode começar a atuar na área. Ele deve, o meu curso é voltado para isso. A promessa é que Porque ele a maior receba. parte ele vai adquirir na experiência trabalhando mesmo, né? Exatamente, ele vai complementar com essa parte. E a ideia é que ele coloque aquilo em prática logo após o curso. Então, eu tenho alunos que terminam o curso, fazem seu cadastro no tribunal, em pouco tempo recebem a sua primeira perícia e aí eles vão dar início a essa jornada. É essa a questão. Aí eles vão receber a segunda, a terceira, eles vão buscar aumentar esse fluxo de trabalho. Entendi. Eu sempre achei bem interessante essa área da psicologia, seja forense, judicial e tudo mais, só que o meu medo era bem esse, era de chegar na hora da prática e não ser bem isso que eu via nos filmes ou que eu vi em algum documentário, entendeu? Aí, frente a esse desconhecimento, inclusive, também outra coisa, é importante ele ter o entendimento, porque também a gente está falando de forma de trabalhar que muitas vezes aí sim é diferente daquilo que você vê, porque é dentro de um processo judicial, então ele tem que compreender como é esse fluxo de trabalho, como é essa burocracia, como é essa rotina. E aí ele precisa, inclusive, demonstrar conhecimento, porque nesse ambiente, se ele demonstra que ele não conhece esses procedimentos, como é um procedimento comum esperado do perito, que ele seja o expert, isso pode ser muito ruim para ele logo no seu início da carreira, né? Então, por isso que é importante ele ter o entendimento, né, o que eu estou querendo dizer, dessas diferenças, do contexto, dele ter um entendimento claro do papel dele, do que ele vai fazer. E às vezes, quando o profissional ele não tem esse entendimento, fica muito difícil para ele, tanto ver a área como ter sucesso nessa área. Sim, com certeza. A gente tem que sempre tentar chegar o mais preparado possível, né, na área Ex que a gente vai atuar. Exatamente. Até porque nas outras áreas também é assim. Então, por que que ele não Sim, vai claro. agir assim? E se ele chega despreparado, ele demonstra ali que ele não tem conhecimento. Então, ele passa insegurança. Né? E esse é um trabalho que vai depender extremamente da competência desse profissional. Sim. E quando a gente fala de psicologia, seja independente da área, é uma área que tem pessoas dependendo da gente, né? Quando você não chega de uma forma capacitada para fazer seu trabalho, você pode estar prejudicando muitas pessoas, né? É verdade. Agora você também tocou num ponto
importante, que é a questão ética, né? Não só a questão técnica, ele vai precisar também ter um cuidado muito grande com essa questão, como você colocou, essa bioética, né? Que é o impacto disso na vida de terceiros, né? E que, inclusive, também vai estar em jogo questões que ele vai estar implicado, legais, eticamente, nesse contexto. Então, por isso que, muitas vezes, muitos psicólogos não querem se envolver com essas situações. Mas isso é mais um motivo ainda para ele estar preparado, para que ele possa tomar cuidado com essas questões, ou ter o cuidado necessário. A gente tem que ter essa responsabilidade aí e chegar confiante de fazer um bom trabalho. Mas mudando um pouco de assunto, você disse que você começou a se interessar mais por essa área lá para o final da faculdade, não é isso mesmo? Então, foi assim, veja, é também uma coisa importante de dizer. Eu não estou dizendo da atuação do psicólogo forense como um todo, eu estou dizendo especificamente dessa forma de atuar, né, como perito e assistente técnico, que é por si só aonde eu acredito que tem a maior demanda para o trabalho. E é verdade, sim, eu na verdade não conhecia a área, né, não era tão divulgado assim como é hoje na minha época, e eu também nunca imaginava trabalhar nessa área. O meu caso foi diferente. E o que me chamou a atenção foi quando eu conheci o trabalho dessa professora, porque eu me identifiquei, eu achei uma forma legal, como ela mostrou, que, como eu estou mostrando aqui para vocês, que trabalha dessa maneira, e também era uma pessoa que tinha muitos anos de atuação dentro dessa área. Aquilo me despertou o interesse. Mas eu fui ter um interesse mesmo só um pouco mais para frente ainda, naquela fase que um psicólogo está experimentando as possibilidades. Eu ainda estava definindo como eu iria trabalhar, então eu tive diversas experiências de trabalho, e aí, né, achei que poderia testar também essa área. E aí, como eu falei para você, acabei, claro, teve um processo, né, fiz um empenho, um investimento, acabei me interessando, acabei gostando, né, uniu a paixão, a habilidade, achei muito fascinante essa área, e aí foi se tornando a minha principal forma de atuação e me levou a lugares, né, e um crescimento que eu também não imaginava para mim. Entendi. Até porque, como você disse, é uma área que está crescendo bastante ainda, né? Mas aonde eu queria chegar quando você estava ainda na faculdade, antes de você começar a se interessar mais a fundo dessa área e tudo mais, você pensava em atuar em que área? Então, a minha ideia era na área clínica, né? Eu só tinha essa ideia de trabalho do psicólogo e interesse, era onde eu mais dediquei investimento de tempo, energia, onde eu comecei também como base da minha formação. Até hoje eu também mantenho, atendo em psicoterapia, então eu tenho essa atividade. Mas eu fui ampliando para a área forense e percebi também que usava muito dos conhecimentos da área clínica, de saúde mental. Entendi. Mas eu tinha aquela E ideia clássica, né, de que psicologia seria também aquele paradigma da clínica. E a faculdade foi me mostrando também, foi quebrando esse paradigma. Eu fui vendo que o psicólogo se inseria em muitas maneiras diferentes de possibilidades de trabalho. E aí eu fui mudando essa forma de pensar. sim, porque muita gente ainda tem essa ideia, né? Quando se pensa em psicólogo, o pessoal pensa nele ali dentro de uma sala, tratando um paciente, naquela parte clínica ali bem clássica da psicologia, né? E quando a Verdade. gente entra para a faculdade, a gente descobre um mundo novo. Verdade. Por mais que ainda é divulgado essa área forense que a gente está falando, ainda assim é estranho, novidade, né, para algumas pessoas. Sim, sim. E quando se fala em psicologia clínica, que você falou que você ainda atua e tudo mais,
Qual a abordagem que você mais se identifica, assim? Então, no meu caso, eu tenho uma orientação que ela é mais fundada na psicodinâmica, na psicanálise. Então, eu tenho essa base, trabalho Entendi. também com saúde mental. Meu mestrado foi dentro dessa área. Então, uma questão também que faz uma interface com a psiquiatria clássica, também ligado a questões diagnósticas, mas uso muito esses autores da psicanálise, por exemplo, que tratam de vínculo, de família, de personalidade, da estrutura de personalidade. E no trabalho pericial, aprendi também, né, eu tenho essa base, mas aprendi a usar e lidar também com aspectos ali mais apropriados para o trabalho. Né? Então, também a gente pode, né, usar diversos autores, diversas linhas, critérios bem definidos de diagnóstico, manuais de saúde mental, que é uma linha mais da psiquiatria também. Então, eu aprendi a trabalhar com essa forma. É claro, não trazendo um antagonismo ali da minha fundamentação teórica, né, mas uma ampliação com os protocolos, o trabalho dos psicólogos forenses para se adequar também. Entendo. Eu acho que eu até cheguei a ver um post sobre o Freud no seu Instagram, se eu não me engano. Mas como eu sempre falo Porque eu aqui no tenho também podcast, pode falar. na clínica, perdão, é porque eu tenho também na minha clínica um busto ali do Freud. Eu acho que eu cheguei a fazer uma postagem, porque, né, fiz uma homenagem ali com aquela Ah, a foto, é foto uma da obra de postagem arte. é da sua clínica? Aham. Caraca, que bacana, cara. Eu vi o vídeo, na verdade, que você postou lá. Achei Uhum. bem interessante, mas não sabia que era seu, não, cara. Então, foi um amigo meu que é artista, ele fez aquela obra de arte e é um trabalho muito bonito. Então, acabei decorando ali o Nossa, espaço. demais, cara. Uma Chama obra de arte atenção mesmo. mesmo. Sim, demais, cara. Muito bacana. Eu achei que você tinha achado ele na internet. Então, que legal que você viu e marcou sua mente aí, porque a obra de Pois arte é, faz quando eu isso. bati o olho, eu achei muito interessante. Uhum. Vou até colocar outras fotos lá. Beleza, vou compartilhar essa postagem lá no Instagram do Mundo da Psicologia. Para quem quiser acompanhar também, tá o link na descrição aí. Legal. Uma pequena homenagem, né? É, sim, com certeza. E uma coisa que eu sempre costumo pedir pro pessoal, para a gente finalizar essa conversa aqui, que foi muito boa, eu gostaria de te pedir para a indicação de 2 livros da área para o pessoal que está escutando a gente. Uhum. Bacana. Posso sim. Bom, primeiro, antes de eu indicar, queria também te agradecer, espero ter correspondido aos objetivos, fiquei muito à vontade na entrevista também com você. Você é um ótimo Eu agradeço. você é um ótimo entrevistador. Desejo sucessos aí também no canal, né? Parabéns pela iniciativa de levar essas Muito informações obrigado. para o Você pessoal. soube explicar bem, você conseguiu explicar bem o que a gente estava abordando, as dúvidas até mesmo que eu tinha, porque eu confesso que eu não conheço muito bem essa área. O que eu conheço é um pouco da área da psicologia criminal, até porque eu já tive que gravar um vídeo aqui para o canal dessa área e tal, e foi o pouco que eu estudei ali dessa área. E você já esclareceu muitas dúvidas que eu particularmente tinha, e acredito que o pessoal que está escutando a gente deve ter também. Que bom, espero que isso chegue dessa maneira com o pessoal, né? Se isso aconteceu só com você também, já me sinto por satisfeito aqui no nosso objetivo e estou à disposição caso tenha ficado outra coisa, alguma questão, algum outro momento que a gente possa voltar com algum outro conteúdo, pode contar comigo. Então, queria te dizer Sim. isso, te agradecer. E E lembrando, antes de você indicar os livros, lembrando para o pessoal aí que o seu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Se alguém tiver
alguma dúvida sobre a área, pode entrar em contato com ele. Se tiver interesse nos cursos também, lá tem no Deixa eu Instagram falando sobre isso aproveitar e tudo. divulgar. Até aproveitando Sim, para o claro, fica à pessoal que vontade. entrar no Instagram, eu estou realizando uma série de lives também. Então, para o pessoal que quiser acompanhar, tem esse objetivo também educacional que a gente está tendo aqui no canal. Então, às vezes, é uma maneira de ir tomando contato também. Agradeço. Então pode fazer a indicação dos Então, livros. quanto aos livros, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a indicação aqui, vou falar de 2. Se você quiser, depois eu passo também aqui por escrito essa referência. E, Beleza. eventualmente, posso passar alguns outros aqui, porque é tanto livro que a gente Nossa, que a gente tem para falar, né? E o pessoal gosta muito também dessa indicação, né? sim, sim. De livros. Então, assim, bom, eu vou indicar mais assim dessa área forense, que 2 livros que são, não diria só fundamentais, 2 livros que eu usei muito ao longo dos meus trabalhos aqui, e eu acredito que o pessoal que trabalha ou que quer trabalhar nessa área, pode também olhar para esse tipo de literatura, tá? Então, o primeiro livro, ele se trata dos vínculos, da formação e rompimento dos vínculos, e é um livro do John Bowlby. Então, depois eu deixo aqui a referência desse livro. E por que esse Bacana. livro é interessante? É um livro que ele é dessa linha dos autores que trabalham a formação dos vínculos, desde o seu desenvolvimento, da relação da criança, da faixa etária, né? Então, muitas vezes ele vai explicar qual é o impacto de um rompimento de um vínculo para uma criança muito pequena, na sua saúde mental, o impacto de separações. Então, acaba sendo um tipo de literatura, né, muito interessante, que a gente usa para trabalhar em questões de família, porque o psicólogo ele vai ser chamado para explicar sobre essas questões. E esse livro, né, embora ele é da linha dessa orientação psicanalítica, acredito que ele também é pediatra, se eu não me engano, mas ele vai trazer essa visão desenvolvimentista da criança. Então acaba sendo muito importante pro profissional. Então, acredito que esse é um livro legal na área de família. E um segundo livro, você que é da área, né? Ou Sim. da área forense. Sim. Então tá, porque também dá uma vontade de recomendar. Se quiser recomendar um livro bônus a mais aí, não tem problema, não. O segundo Pode livro continuar. é um que chama Violências. E o nome da autora é Isabel da Silva Carran Marim. Esse é um livro também muito interessante, porque aí ela vai trazer um pouco uma leitura sobre o fenômeno da violência dentro de um contexto mais social. Então, ela vai apresentar elementos sociais, culturais, e fazer um debate sobre formas de violência. Por isso que ela põe no plural o livro. Em vez de chamar violência, ele chama violências. Então, acho que vale a pena. Fica um aí para a área da família e um para essas questões de violência ligado a fatores culturais, psicológicos, subjetivos. Entendi. Bacana demais. Toda vez que eu peço indicação de livro aqui no nosso podcast, eu fico com vontade de comprar. Porque É sempre verdade, parecem ser né? livros Agora, muito interessantes. agora eu acho que o pessoal vai precisar comprar esses 2 livros aqui ou as indicações subsequentes. Pois é, a lista de livros aqui vai só aumentando. É verdade. Então é isso, Felipe. Muito obrigado pela conversa, pelo tempo que você disponibilizou para a gente aí. Muito obrigado para a galera que está nos ouvindo.
E queria pedir para a galera se inscrever aí no canal, ativar o sininho aí para não perder as próximas notificações, para não perder os próximos vídeos e conversas que vêm por aí. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Francisco. Um abraço. Um abraço, até a próxima, valeu. Tchau, tchau.